Bom, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Agora a gente vai falar sobre um assunto bem interessante a respeito de capacidade. A capacidade, na realidade, dá origem a diversas expert class, porque é um assunto que precisa ser detalhado muitas vezes, como a gente vem fazendo por aqui, tá tratando de algumas fórmulas, porque existe uma diferença brutal, uma diferença importante, na realidade, entre CP e CPK. Porque muitas vezes, analisando somente o CP, eu não tenho informações relevantes sobre o meu processo. Então eu vou mostrar para vocês aqui nessa videoaula como calcula CPK e qual é o valor que nós vamos adotar. E na próxima aula, uma outra aula na realidade de Expert Class, a gente vai trabalhar um pouquinho dos conceitos a respeito de como identificar apenas pelo valor de CP e CPK se o seu processo está dentro dos conformes e se ele é um processo bom ou não, beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho a respeito das equações. A equação de CP ela é igual limite superior de especificação menos limite inferior de especificação sobre 6 vezes o desvio padrão. A gente já viu, tá? Vou desenhar aqui rapidamente, mas a gente já viu que eu tenho especificações, tá? Não vou nem colocar aqui as especificações, mas tratando-se de curva normal, esse valor aqui, essa distância que a gente vem conversando, ela é 6 vezes o desvio padrão, tá? Logo, se eu estou falando de curva normal, o pico da minha curva aqui é a média do meu processo, né? A média das médias dos subgrupos aí. Então eu tenho que o tamanho na realidade desse trecho aqui, ele é 3 vezes o valor de sigma, logo esse outro trecho aqui também é 3 vezes o valor de sigma. Bacana? Então somando isso daí, tá? Eu vou até corrigir aqui para vocês para ficar bonito, né? Mais fácil de ser visualizado. Esse valor aqui é 3 vezes sigma, e aí eu tenho o meu valor total, que passa a ser, então, a somatória desses dois igual a 6 sigma. Perfeito? Pessoal, se eu estou falando, então, sobre limite superior de especificação e limite inferior de especificação sobre esse valor de nível sigma, sobre esse valor que a gente vem trabalhando, essa medida de dispersão, eu vou traçar aqui um limite de especificação utópico, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre como se eu tivesse esse limite de especificação aqui, ó, tá? Então, eu vou tratar esse limite de especificação. Deixa eu refazer aqui para ficar bem no valor que a gente gostaria, que é esse valor aqui da ponta, tá? Então, vamos supor que isso esteja reto, né? Sei que não está aparecendo aí para vocês da melhor maneira, mas vamos lá. Vamos colocar aqui como se estivesse reto e performando perfeitamente, né? Batendo de encontro aí com a minha curva. Perfeito? Tem minha curva normal, tem os dois valores ali. Se eu vou realizar o cálculo de CP, perceba que a distância de limite superior de especificação menos o limite inferior de especificação é essa, concordam? E 6 vezes o valor sigma, né? 6 vezes o desvio padrão, é aquele valor ali de baixo que vocês estão visualizando, esse valor aqui que está sendo circulado no momento, ok? Então, como eu tenho que esse valor superior e esse valor inferior aqui são iguais, tá? Em tamanhos, o meu valor de CP vai ser igual a 1. Bacana? Perfeito. Vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar um cenário aqui utópico para vocês, tá? Eu vou manter o meu desvio, os meus limites superiores na realidade, tá? Limite superior de especificação. Eu vou manter o meu desvio padrão igual, só que eu vou deslocar essa minha curva para a direita, tá? Então, deslocando a curva para a direita. Quando eu faço o deslocamento dessa curva para a direita, eu vou trazer ela aqui para esse cenário, tá? Imagina que esse valor aqui continua sendo 6 vezes sigma com o mesmo valor de sigma. Só transferir a curva de um lado para o outro. Se eu estou falando que esse valor de desvio padrão não muda, eu tenho aqui o cenário 1, tá? Tenho aqui o cenário 2. E aí eu tenho
o cálculo de CP para o cenário 1 e o meu cálculo de CP para o cenário 2, não muda a fórmula, ok? Não muda o desvio padrão, eu comentei para vocês que o desvio padrão não muda, consequentemente, eu também tenho um desvio padrão igual, também tenho, perdão, um CP igual a 1. Mas pessoal, pense o seguinte, se a gente vem falando que ppm, ou perda por milhão, é aquilo que está além da curva, né? Nesse caso aqui, a gente tem todo o processo como perda. Tá? Nada do que se produz, nenhum serviço que é prestado nesse macro cenário aqui, nesse cenário global, é aproveitado. O que isso nos leva a crer? Que só o valor de CP, ao analisarmos, não é suficiente. É aí que entra capacidade, tá? É aí que entra capacidade, ou os conceitos, pelo menos, de capacidade efetiva, pessoal. Aí que vem um ponto importantíssimo para a gente poder abordar. Quando eu falo de capacidade efetiva, eu tenho dois cálculos para serem realizados, tá? Primeiro, capacidade efetiva superior, que vai ser limite superior de especificação menos a média do processo sobre 3 vezes o meu desvio padrão. Opa, vamos voltar para essa curva aqui, ó. Se eu falo de limite superior de especificação, eu estou pegando esse valor aqui, ok? Estou trazendo até a média do meu processo, então é exatamente essa distância. Quando eu falo de 3 vezes sigma, eu estou falando dessa distância aqui, que está tracejada para vocês. Perceba, nesse cenário, eu tenho para o processo 1 um CPK igual a 1. Tá? Vamos lá para o processo 2, para o cenário 2 que a gente está conversando. Tá? Vou pegar o limite superior de especificação, isso aqui que vocês já conhecem, e vou fazer menos o valor da média do processo. Pessoal, se esse valor da média do processo está à direita do limite superior de especificação, supondo que aqui seja 10, tá? Na escala do eixo X, aqui é maior do que 10. Então, eu tenho um valor negativo de CPK. Isso aqui é para o cenário 1, quando eu pego o CPK superior, só que para o cenário 2, isso aqui é limite superior de especificação menos a média do processo sobre 3 vezes sigma. Aqui embaixo não mudou, correto? Mas eu tenho um valor negativo, tá? Eu tenho um valor aqui abaixo de zero. Por quê? Porque esse valor, o valor de x barra barra, ele é maior do que o valor do limite superior de especificação. Carlos, então significa que, apesar de os processos estarem com CPK iguais, tá? Então, quando a gente compara esses dois valores, né, de CP iguais, perdão, né, não CPK, CP iguais, CPK pode ser diferente? Exatamente, e normalmente é isso que vai acontecer. Os valores de CPK vão ser distintos e eu sei que se CPK superior, por exemplo, é muito baixo, isso significa que essa curva vai se aproximando. Vamos lá, vou desenhar aqui novamente para vocês, abaixo uma da outra, para que isso fique extremamente claro. Ok? Então tem aqui mais dois cenários, tá? O que vai acontecer? Supondo que nesse primeiro cenário o CPK é igual a 1, tá? Quando eu pego esse terceiro cenário aqui, ó, eu estou aproximando a média do meu processo, do meu limite superior de especificação. No quarto cenário aqui, ó, eu vou colocar bem mais próximo ainda, beleza? Na verdade, eu vou até passar o valor aqui, ó, da média do meu processo. Tá? Se eu quero calcular CPK e o meu numerador é limite superior de especificação menos a média, então eu tenho limite superior de especificação, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil, menos a média do meu processo. Tenho essa distância aqui. Eu não mexi no meu desvio padrão, tá? Continua sendo 3 sigma, esse sigma é igual, só que isso daqui é limite superior de especificação menos a média do processo.
Percebe o que acontece aqui? Quando eu falo limite superior de especificação menos a média do processo, a média está à direita, a média é maior, né? Tem um valor maior. Então, nesse caso aqui, o limite superior de especificação menos a média do processo me dá um valor negativo. E aí é que vem a interpretação. Carlos, CP é positivo igual a 1, só que meu CPK é baixíssimo. Eu te pergunto, CPK superior ou CPK inferior? Se for o superior baixíssimo, significa que a sua curva está próxima desse limite aqui, ó. Está exatamente nesse cenário, próxima do limite superior. Carlos, mas e se meu CPK inferior for baixíssimo? Aí a sua curva está próxima de ultrapassar aqui o limite inferior. Como que calcula então CPK inferior? CPK inferior, tá? Vai ser igual a média do processo menos limite inferior de especificação sobre 3 vezes sigma. É isso. Se você é capaz de calcular esses valores, simplesmente com valores de CP e CPK, eu consigo determinar para vocês. Quer ver? Eu tenho um processo aqui, ó. CP igual a 2, tá? CPK inferior igual a menos 1. Eu garanto para vocês que a gente está nesse cenário aqui, ó. Eu tenho uma curva, tá? Nesse cenário aqui, uma curva bem concentrada. Para o meu CP ser igual a 2, significa que a distância, essa distância aqui, ó, do limite superior de especificação, vou colocar essa distância aqui como y, tá? Essa distância aqui, y, é 2 vezes maior do que 6 vezes o desvio padrão, concorda? Porque esse valor só vai ser igual a 2 se esse numerador for 2 vezes maior que 6 vezes o desvio padrão. Então, eu tenho um cenário no qual essa boca da minha curva, que vai ser representada, ela tem metade do tamanho da dispersão da especificação. Como meu CP inferior é menor do que 1, eu vou trabalhar aqui, tá? Uma distância negativa, porque eu sei que já passou a curva para o lado inferior, então eu tenho aqui meu limite. Como eu sei que o meu limite, vou apagar aqui, será que não vou apagar para vocês não, tá? Vai ficar um pouco poluído, mas não tem problema. Como eu sei que esse CP é maior que 2, eu sei que essa distância aqui é 6 vezes o desvio padrão, só que o meu limite superior de especificação tem que estar o dobro da distância do inferior. Então aqui seria 2 vezes no mínimo 6 vezes desvio padrão. Beleza? Nesse cálculo CP igual a 2, quando eu pego lá, vamos fazer o cálculo para vocês aqui. O CP vai ser igual limite superior menos limite inferior, 2 vezes 6 vezes... Ah, por que 2 vezes? Porque eu sei que é 2 vezes por conta da fórmula, tá? Por isso eu já coloquei desse jeito aí. Divido por 6 vezes desvio padrão. Corta, tem um CP igual a 2. Mas, Carlos, e aí a distância aqui, ó? Quando eu pego essa distância aqui, média do processo menos limite inferior, eu tenho um valor negativo, dividido por 3 sigma igual a 1. Como eu sei que é igual a 1? Porque eu coloquei nessa posição. Bom, pega aqui, ó. Esse valor aqui, essa distância vai ser média do processo menos limite inferior de especificação, vai dar um valor negativo, tá? Passou da barra aí da esquerda. Quando eu pego 3 vezes sigma, a distância não é a mesma? Eu basicamente tenho a mesma distância. Então eu sei desenhar um processo para que CPK inferior seja igual a menos 1. Então tenho exatamente aqui um cenário desenhado somente de olhar para a fórmula, olhar para os cálculos, eu sei dizer se esse processo está bom ou está ruim. O que não acontece só com o nível sigma, eu tenho que fazer mais análises. Carlos, e aí, como é que eu faço então para poder adotar o valor de CPK? O valor de CPK a ser adotado vai ser o menor valor, que seria o valor mais crítico. E a partir daí, então, você pode determinar se o seu processo precisa ser deslocado para a direita, para a esquerda, se precisa reduzir dispersão e assim sucessivamente. Bacana? Espero que vocês tenham gostado dessa demonstração e eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!